Deuteronômio 34, verso 7, assim diz a palavra do Senhor. Era Moisés da idade de 120 anos quando morreu. Os seus olhos nunca se escureceram, nem perdeu ele o seu vigor. E os filhos de Israel prantearam a Moisés 30 dias nas campinas de Moabe. E os dias do pranto do luto de Moisés se cumpriram. E Josué, filho de Num, foi cheio do espírito de sabedoria, porquanto Moisés tinha posto sobre ele as suas mãos. Assim os filhos de Israel lhe deram ouvidos e fizeram como o Senhor ordenara a Moisés. Josué capítulo 1, verso de número 1. E sucedeu que depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois, agora. Oh, glória. Levanta-te, pois, agora. Passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vos tenho dado, como eu disse a Moisés, e você diz amém. Pode se assentar, glorificando a Deus, dizendo que Deus é bom. Aleluia. O vaso do teclado, daqui a pouco você me acompanha aí, tá? Daqui a pouco, quando eu começar a acelerar, você vai saber. Esse texto está inserido no final do livro de Deuteronômio. Final do livro de Deuteronômio, começo do livro de Josué, apresenta um período de transição de lideranças. Final do livro de Deuteronômio, começo do livro de Josué, apresenta uma transição de lideranças. Até o livro de Deuteronômio, quem era o líder da nação era Moisés. A partir do livro de Josué, o líder da nação é Josué. Está acontecendo uma transição de lideranças. Está acontecendo uma movimentação feita pelos céus. Quando nós olhamos para o início do livro de Josué, nós entendemos e percebemos que este livro conta parte da história do povo de Israel. A verdade é que Deus levantou este povo. E a revelação desta escolha está em Gênesis capítulo 12. Gênesis 12, Deus dá uma ordem para Abraão. Sai da tua terra, da tua parentela, sai da casa do teu pai, vai para a terra que eu lhe mostrarei. Este homem, ou melhor, essa descendência não tinha nada para ser ainda uma nação relevante. Eles não tinham um número relevante. Eles não tinham leis e diretrizes. E eles não tinham terra. Tudo para dar errado. Eles não têm povo, eles não têm lei nem diretriz e também não têm terra para habitar. Mas Deus os chamou e fez uma promessa. E este Deus que chama e faz a promessa, dá o desenvolvimento da promessa. Para este povo chegar até Canaã, Deus foi trabalhando na história de Abraão, Isaque, Jacó, seus 12 filhos e toda a sua descendência. No Egito, Deus deu número para quem não tinha número. No deserto, Deus deu lei para quem não tinha lei. Mas após os 40 anos do deserto, Deus deu a terra para quem não tinha terra. É um Deus que faz a promessa, mas faz a promessa desenrolar durante o tempo. É por isso que a gente não fica preocupado como vai acontecer, porque quem fez a promessa se responsabiliza pela promessa. Aqui o povo está entrando na terra prometida e Deus está levantando um homem chamado Josué. Mas eu não posso te falar de Josué sem antes te apresentar quem foi Moisés. Moisés foi um homem extraordinário. Esse homem, irmão, foi tão extraordinário que já fizeram filme sobre Moisés. Eu, alguns meses atrás, já assisti um musical de Moisés.
Irmão, foi 1h30 de música só para contar a história do Moisés. Fizeram uma novela do Moisés. Escreveram livros sobre Moisés. Falam sobre Moisés. Cantam sobre Moisés. Pregam sobre Moisés. A história desse homem é extraordinária. E eu vou te mostrar porque essa história é extraordinária. A história de Moisés é extraordinária. Porque Moisés foi um homem e um profeta que realizou grandes feitos por intermédio do poder de Deus na sua vida. A própria Bíblia, em Deuteronômio, capítulo de número 34, verso de número 10, o texto diz: e nunca mais se levantou em Israel profeta algum como Moisés, a quem o Senhor conhecera face a face. Olha que homem extraordinário. Não houve, diz a Bíblia, nunca mais se levantou em Israel profeta algum como Moisés. Que homem extraordinário. Quando nós olhamos para a história desse homem, a história dele é extraordinária. A história dele é extraordinária porque desde o seu nascimento você vê a mão de Deus na tua vida. Quando Moisés foi nascer, havia um decreto de morte sobre a vida dos meninos, mas quem iria nascer era projeto de Deus, era a promessa de Deus, era escolhido de Deus. O decreto era de morte, mas no cenário de morte Deus levanta duas parteiras, uma chamada Sifrá e outra chamada Puá. Tinha autoridade, autorização e legalidade para matar, mas Deus trabalhou no coração delas e aquela que tinha poder para matar conservou a vida. O nascimento do Moisés, milagre. Repita comigo: nascimento do Moisés, milagre. Só que aquele que fez nascer projeto que é dele, dá o desenvolvimento. A Bíblia mostra que Deus foi lá usar a filha de Faraó. Faraó liberou um decreto, é para matar. Aí Deus entrou na casa do Faraó, tocou no coração da filha e disse para ela: tu vai adotar Moisés, tu vai colocar roupa de marca nele. Não é roupa do Brás, ele vai andar de Nike, ele vai andar de Lacoste, ele vai andar de Adidas e o terno dele é para ser slim, alinhado. Deus estava providenciando para Moisés escola particular. Ele comia, não era onde a gente come não, a gente procura o lugar mais barato para comer. Moisés não, Moisés era a melhor churrascaria, diga glória. Moisés era o melhor rodízio de sushi, diga glória. Era Deus dando desenvolvimento para Moisés, porque o Deus que fez nascer projeto que é dele, dará o desenvolvimento necessário. Nascimento, milagre. Desenvolvimento, milagre. Olha que homem extraordinário. Quando você olha para a vida do Moisés, não tem como falar que Deus não é com ele. Quando você olha para a vida do Moisés, você olha e diz: rapaz, eu posso nem ir muito com a cara do Moisés, mas que Deus é com ele, viu, rapaz? Porque quando ele foi nascer, Deus pôs a mão. Quando ele foi se desenvolver, Deus colocou a mão. Deus começa agora a trabalhar na vida de Moisés. E Moisés começa a viver uma vida de milagres. A vida de Moisés é cercada por milagres. Moisés sobe no monte, se encontra com Deus e recebe orientação direta de Deus. Milagre é Deus se revelando à humanidade através de Moisés, é Deus se revelando ao povo através de Moisés, é Deus descendo na terra usando a vida de Moisés. Este Moisés recebe uma orientação de Deus, e a orientação é: Moisés, eu vi a aflição do meu povo e eu vou descer para libertá-los, eu vou descer para dar liberdade.
Eu sei que eles estão escravizados no império, no maior império desta geração, na maior potência desta geração, mas eu resolvi libertar o meu povo com apenas um cajado e uma palavra. Moisés se torna alguém extraordinário na mão de Deus, com apenas um cajado e uma palavra. Ele se torna um gigante na mão de Deus, com apenas um cajado e um decreto sobre a tua cabeça. Ele vai descer na nação mais poderosa de sua época, ele vai falar com o homem mais poderoso da sua geração, e vai libertar o teu povo ao Egito. A Bíblia diz que Deus começa a se revelar a Moisés para se revelar ao povo. Moisés está acostumado com o Egito, e lá no Egito existem tantos deuses pagãos, tanto Deus pagão, que Moisés faz uma pergunta para Deus: Deus, quando eu chegar para o povo e disser que Deus vai libertá-los do Egito, como tem tantos deuses no Egito, eles vão me perguntar que Deus é esse? Será que é o Deus Herek? Será que é o Deus Rapi? Será que é o Deus, sei lá, que Deus será esse que irá me libertar? Deus então agora começa a se revelar a Moisés, e a resposta de Deus para Moisés é esta: Moisés, eu sou o que sou, ou melhor, eu serei o que serei. O que Deus está dizendo para Moisés é isto: Moisés, deixa eu te explicar uma coisa. Lá no Egito eles estão acostumados com vários deuses pagãos, lá no Egito eles estão acostumados a dividirem a adoração, mas fica tranquilo, eu sou o único Deus sobre os céus e a terra, e eu serei tudo aquilo que vocês precisarem. Fica tranquilo, Moisés, porque eu mesmo vou descer para me apresentar para o meu povo. Eu sou o que sou. Eu sou. Deus está dizendo, eu sou o único Deus, e Deus está dizendo, eu sou tudo o que vocês precisarão. Os egípcios adoravam a vários deuses. Aí Deus entrou lá no Egito e começou a mandar praga atrás de praga. Cada praga que Deus mandava era Deus esmagando com a mão um deus pagão do Egito, gritando dos céus para a terra: eu sou único e soberano sobre os céus e a terra. Havia uma deusa chamada, um deus chamado Rapi. Esta era a divindade das águas do Nilo. Sabe qual foi a primeira praga que Deus mandou no Egito? As águas do Nilo se transformaram em sangue. É Deus olhando lá dos céus para quem quisesse ouvir na terra. Fala para o Deus Rapi resolver o teu problema. Deus foi mandando praga atrás de praga. Existia uma deusa chamada Herek ou Requete. Era a deusa da fertilidade e tinha a cabeça como de uma rã. Aí Deus mandou a praga da rã. Era Deus gritando dos altos céus: pergunta para Herek se ela consegue resolver o problema que eu coloquei na mão dela. Existia o Deus Geb, que era o Deus da terra. Deus mandou infestação de piolho vinda da terra. Existia um Deus Kepre, a divindade dos sols. Aí Deus mandou, a cabeça dele era como a aparência de um escaravelho. Aí Deus mandou a infestação das moscas. Deus foi desbaratando todos os deuses pagãos do Egito. Era Deus dizendo dos céus para a terra: o Deus Geb não resolve o teu problema, o Deus Kepre não resolve o teu problema, Deus Hathor não resolve o teu problema, Deus Anut não resolve o teu problema, Deus Sete não resolve o teu problema. Aí a última praga: os homens adoravam Faraó como se ele fosse um deus. Aí Deus entrou na casa de Faraó, passou pela guarda real, passou pela guarda mais próxima dele, entrou na porta do quarto do teu filho primogênito, arrancou a tua vida, olhou na cara de Faraó e perguntou para ele: quem é maior? É Faraó ou sou eu sobre os céus e a terra? Eu sou. Eu sou. É o nosso Deus. É porque tem hora que eu estou passando tanto pela prova que eu começo a achar que meu Deus é fraco.
eu começo a achar que meu Deus não tem poder. Talvez Deus se esqueceu de mim. Mas eu vim dizer para você nessa noite que o seu Deus é o eu sou. Ele é o único e soberano sobre os céus e a terra. E Ele tem todo o poder para glorificar o teu nome. Agora note, Deus está fazendo tudo isso através da vida de um homem chamado Moisés. O povo está olhando para Moisés e está dizendo: Moisés é o cara. Moisés é top, irmão. Moisés é usado demais. Rapaz, ele sobe no monte e desce com seu rosto resplandecente. Irmão, Moisés é tão top, mas ele é tão cheio de Deus, que Deus vai fazendo milagre atrás de milagre na sua vida e na sua história. Quando nós olhamos para a história desse homem, através da liderança de Moisés, Deus resgata o teu povo e dá livramento da opressão. Quando nós olhamos para a vida de Moisés, nós vemos Deus fazendo este povo caminhar com direção do alto. Quando nós olhamos para a história de Moisés, através e debaixo da liderança de Moisés, nós vemos Deus rasgar o mar vermelho para o teu povo passar. Quando nós olhamos para a história do Moisés, nós vemos que Deus dá vitória para o teu povo através de Moisés, sobre 600 carros de guerra, 200 mil soldados armados e 50 mil cavaleiros. Debaixo da liderança de Moisés, Deus coloca lepra em Miriam por ela ter se rebelado. Debaixo da liderança de Moisés, a lepra cura quando Moisés intercede e ora por Miriam. Debaixo da liderança de Moisés, uma coluna de nuvem está diante do povo durante o dia para protegê-los do calor. Debaixo da liderança de Moisés, uma coluna de fogo está sobre eles, diante deles, para que protegesse do calor, protegesse do frio e os levasse na direção correta. Debaixo da liderança de Moisés, eles veem maná descendo dos céus, é a provisão de Deus para o teu povo. Debaixo da liderança de Moisés, a água flui da rocha. Debaixo da liderança de Moisés, a roupa dos israelitas cresce no corpo. Debaixo da liderança de Moisés, a terra se abre e engole rebeldes que se rebelaram contra a sua liderança. Moisés era tão cheio de Deus que só de ficar com os braços estendidos, o povo era vitorioso na guerra. Moisés era tão top que Moisés falava face a face com Deus. A Bíblia mostra que quando ele desce, a face resplandece, porque ele estava face a face com Deus. Que homem é este? Cheio de Deus, cheio da autoridade de Deus, cheio do poder de Deus, cheio da graça de Deus. Nascimento, milagre. Desenvolvimento, milagre. Ministério, milagre. Liderança, milagre. Levanta a mão, milagre. Ora, milagre. Intercede, milagre. Uramacha andaracé. E Josué? Josué olhou para Moisés e disse: opa, quero ser igual Moisés. Quero ser cheio também. Eu quero orar como ele ora também. Eu quero pregar como ele prega, liderar como lidera, pastorear como pastoreia. Josué começa a olhar para Moisés como uma referência. Josué começa a olhar para Moisés como uma referência. Josué está aprendendo com Moisés, sendo liderado por Moisés, nutrido por Deus através do Moisés. Josué está grudado no Moisés. E eu quero dizer para você que não é errado você ter referência. Você precisa de referência, mas a sua referência não é um influencer.
do TikTok. A tua referência não é um influencer do Instagram. A tua referência é alguém que está diante do altar do Senhor. E quando eu digo diante do altar, não é apenas quem está no púlpito, mas é aquele homem, aquela mulher cheia da autoridade e da presença do Senhor. Josué está aprendendo e se permite aprender. Quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada, nós sempre vemos que Deus sempre vai levantar um Moisés para o Josué. Mas Deus também vai levantar Moisés para Josué, para os Moisés. Quando nós olhamos para Paulo, Paulo é o Moisés do Timóteo. Quando nós olhamos para Elias, Elias é o Moisés do Eliseu. É uma geração que prepara outra. É uma geração que prepara outra. É uma geração que prepara a outra. Porque Moisés é de Deus, lotado. Moisés está cheio até a tampa, mas Moisés já entendeu também que não é eterno. E neste cenário onde Moisés não são eternos, Deus vai preparar Josué. A Bíblia nos mostra que Deus estava preparando Josué. Deus estava preparando Josué. Mas o tempo de Moisés acabou. Porque todo ser humano sobre a face da terra tem um tempo determinado. Pregador, e o que aconteceu com Moisés? O tempo acabou. Sabe quem Moisés representa para nós? Moisés representa William Carey, Charles Spurgeon, John Knox, Jonathan Edwards, Martinho Lutero, João Calvino, John Wesley, John Wycliffe, Billy Graham. Homens extraordinários, mas já passaram. Homens cheios de Deus, mas o tempo acabou. Moisés, meu servo, mas morreu. O tempo de atuação de Jonathan Edwards já foi. O tempo de atuação de John Knox já foi. O tempo de atuação de John Wycliffe já foi. E neste cenário que a nação precisa de um referencial para continuar caminhando debaixo da glória de Deus, Deus vai levantar Josué. Neste cenário que a geração que vivemos precisa de referenciais, precisa de pastores, de pregadores, de adoradores, de líderes. Deus já olhou para Jardim dos Pimentas e está dizendo: eu já encontrei. Consegue me ajudar um pouquinho só aqui? Porque minha voz está horrível. É neste cenário. Que cenário? O cenário que Moisés que fazia não pode fazer mais. Irmão, porque eu era muito bom de criticar, viu? Eu tenho essa carinha, mas eu era atribulado. Teve um dia que eu falei para Deus: Deus, parece que todos os pregadores já se corromperam. Aí Deus olhou: o cenário é caótico, cenário é de crise, você está olhando e não está enxergando algo de bom? Então levanta para fazer alguma coisa. Deus, eu não estou vendo o próximo pastor no meio do conjunto. Então talvez esse pastor é você. Deus, eu não estou vendo a próxima cantora no meio do conjunto. Então talvez seja você. Deus, eu não estou vendo o próximo pregador que Deus vai usar nesta geração. Aí Deus me trouxe lá da Zona Norte para dizer para você: levanta, porque Deus já te achou para fazer a diferença.
O texto entra agora em Josué capítulo 1. O texto diz assim: Moisés, meu servo, porque Deus não apaga o legado de quem já foi. Moisés morreu, mas é meu servo. Não toca, não fala e não mexe. Mas o tempo de atuação sobre a terra acabou. Neste cenário, o povo começa a chorar. Você leu comigo. Deuteronômio capítulo de número 34. Deuteronômio capítulo de número 34, verso de número 8. A Bíblia diz que o povo está chorando faz 30 dias. 30 dias tem alguém chorando. 30 dias tem alguém lamentando. 30 dias tem alguém cabisbaixo. 30 dias tem alguém dizendo: Moisés morreu, e agora? Moisés morreu, e agora? Moisés morreu, e agora? Quem vai orar? Quem vai jejuar? Quem vai clamar? Quem vai interceder? Quem vai pregar? Quem vai orar? Quem vai dirigir? Neste cenário, Josué capítulo 1, verso de número 1, a Bíblia diz que Deus se revela a Josué. Até Deuteronômio, Deus fala com Josué por intermédio de Moisés. Mas em Josué, capítulo de número 1, Deus vai quebrar o intermédio para falar direto. Aí no verso de número 2, o texto diz assim: Moisés, meu servo, é morto. Moisés, meu servo, é morto. Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois agora. Eu vim com uma mensagem do céu para você. E a mensagem é esta: está na hora de se levantar, está na hora de se posicionar, está na hora de sair do comodismo. Quem se levanta se coloca em modo de ação. Quem se coloca em modo de disponibilidade. Aí Deus está dizendo: se levanta, Josué, 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 se levanta, Josué. Para de ficar olhando para o lado, fingindo que não está entendendo o que já aconteceu. Deus está dizendo: não olha para a direita não, não olha para a esquerda não. Está na hora de olhar para si, bater no peito e dizer: se não tem ninguém para pregar, eu prego. Se não tem ninguém para cantar, eu canto. Se não tem ninguém para liderar, eu lidero. Se não tem ninguém para adorar, eu adoro. Eu me posicionarei debaixo da palavra que me foi liberada dos céus. Levanta. A palavra de Deus para alguém é: levanta. 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 Sai do comodismo. Está na hora de orar. É aquele tipo de gente que quando alguém chega endemoniado, ele diz: eu vou chamar minha avó, eu vou chamar minha mãe, eu vou chamar o pastor. Deus está dizendo: não, não, não. Agora o negócio é eu e você. Eu e você, eu e você, eu e você. Está na hora de se posicionar, Josué. Deus, mas espera só um pouquinho. Quando eu conseguir um bom trabalho, eu levanto. Quando eu passar na faculdade, eu levanto. Quando eu terminar o meu curso técnico, eu levanto. Mas há uma ordem no texto: levanta-te, pois agora. E resolver obedecer a palavra de Deus depois é desobedecer a ordem de agora. É Deus dizendo: eu estou com urgência para te levantar, eu estou com urgência para te usar, eu estou com urgência para fazer, eu estou com urgência para te levantar, eu estou com urgência para te usar. Levanta-te, pois agora. Eu não sei se você está comigo, mas essa ordem desceu sobre a minha cabeça e eu levantei a mão e disse: Senhor, usa-me, Senhor, usa-me, Senhor, usa-me, Senhor, usa-me. Eu não sei como vai ser, eu só sei que eu vou caminhar debaixo da tua. Levanta. Agora olha que interessante, Moisés tinha uma personalidade, Josué tem outra. Irmão, Moisés é da paz, irmão. Lê lá. Moisés é da paz, irmão. O Moisés, ele é pacífico, ele é paciente, ele ora para Deus operar, ele clama para Deus fazer, ele levanta a mão para alguém
guerrear na paz do Senhor. Aleluia. Lê o livro de Juízes. Josué da guerra, irmão. E o hino da harpa que você cantou era sobre guerreiros. Porque para cada geração Deus tem alguém específico para usar. Para cada cenário Deus tem alguém específico para levantar. Josué é ousado, homem guerreiro, corajoso e toma frente para executar. Personalidades totalmente diferentes. Mas o Deus que estava com Moisés está com Josué. Porque a verdade do evangelho não é que a minha capacidade me leva a ter bons resultados. Não, se eu mesmo sem capacidade, mas com presença, alcançarei resultados extraordinários. É por isso que Deus falando com Moisés, com Josué, fala algo extraordinário. Assim como eu fui com Moisés, serei com você. É Deus dizendo, não fica olhando para quem passou, não fica olhando para o pregador da semana passada, pregou demais, glória a Deus, Deus usou de forma sobrenatural, mas o Deus de Moisés é o Deus de Josué, e o Deus que está na minha vida, está na tua vida, e está dizendo, se eu quiser, o próximo pregador desta geração é você. Se eu quiser, o próximo adorador desta geração é você. Mas tem uma ordem de Deus para nós, levanta. Deus faz uma promessa para Josué, verso de número 3, todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado, como eu disse a Moisés. Sabe o que Deus está falando, irmão? Presta atenção aqui, ó. Sabe o que Deus está falando? Ô Gugu Dadá de Jeová, eu não vou pegar o seu pé daqui e colocar lá. Não vou. Agora, se você tiver coragem de tirar o pé daqui e colocar o pé lá, eu tenho a responsabilidade de passar para o teu nome. É Deus dizendo, todo lugar que você pisar, eu te dou. Se você avançar, eu te dou. Se você entregar o currículo, eu abro a porta. Se fizer o vestibular, te coloco para dentro. Se começar a ler a Bíblia, te levanto para pregar. Se começar a ensaiar, eu te boto para adorar. O que Deus está dizendo é, eu vou agir mediante ao teu avanço. Eu vou agir mediante ao teu avanço. Eu vou agir mediante ao teu avanço. Está na hora de sair do comodismo. Se Deus falou que tu é pregador, compra uma Bíblia de estudo, entra no curso de teologia e começa a avançar. Se Deus falou que tu é cantor, se inscreve na aula de canto, pelo amor de Deus, porque Deus vai abrir a porta para você cansar. Deus está dizendo, tira o pé daqui, coloca o pé lá, que eu vou glorificar o meu nome na tua história. E só aqueles que vão avançar debaixo da palavra, levanta a tua mão e dá um brado de glória, dizendo, Senhor, a partir de hoje eu me levantarei, a partir de hoje eu me posicionarei, a partir de hoje eu avançarei, porque já recebi palavra e já tenho capacidade para avançar. Moisés tinha um cajado e uma palavra. Josué também tem uma palavra. Então, na verdade, não importa o que eu tenho na mão. O que importa é que eu recebi dos céus. Não importa o que eu tenho na mão. O que importa foi a palavra liberada dos céus. Agora, Deus dá uma estratégia de vitória. Deus dá uma estratégia de vitória. Verso de número 8. Ou melhor, verso de número 7.
Tão somente esforça-te, tem muito bom ânimo, para teres cuidado de fazer conforme toda a lei que o meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies nem para a direita e nem para a esquerda, oh glória, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Sabe o que Deus está dizendo? Para você ser vitorioso, você tem que andar debaixo da palavra. Você quer ser um bom profissional? Anda debaixo da palavra. Você quer ser um bom pastor? Palavra. Você quer ser um bom pregador? Anda debaixo da palavra. Você quer ser um bom filho? Anda debaixo da palavra. Agora, Efésios capítulo 6, verso de número 17, a parte B, a Bíblia me mostra que a palavra é a espada. E Josué é guerreiro. O que Deus está dizendo para Josué é: Josué, eu vou falar na tua linguagem, de guerreiro. Não dá para ir para a guerra sem espada. Pega a espada. Não dá para ser vitorioso sem espada. Pega a espada. Não dá para ter êxito sem a espada. Pega a espada. Em um mundo que vivemos, onde muitas verdades são compartilhadas e cada um tem a sua verdade, Deus está dizendo: tu só vai ser vitorioso debaixo da palavra. Nós somos ainda a juventude que anda debaixo da palavra. Nós ainda somos a juventude que ama a palavra. Nós ainda somos a juventude que adora debaixo da palavra. Tem gente pregando que a minha geração é falida. Falido está o capeta, falido está o inferno, que não tem graça para ele, não tem misericórdia para eles. Mas eu tenho palavra, e esta palavra diz que eu tenho perdão dos meus pecados. Esta palavra tem orientação para acertar. Esta palavra vai me dar êxito. Esta palavra, Deus está dizendo: anda debaixo da palavra. Se coloque em pé em nome de Jesus. Deus dá uma ferramenta para ele, e a ferramenta é palavra. Em um mundo de muitas informações e opiniões, Deus está nos dizendo: fica com a palavra. Em um mundo onde muitos sabem de tudo, nós somos aqueles que preferimos acreditar única e exclusivamente na palavra. Mas esta não é a única ferramenta que Josué recebeu. Porque para ser usado de forma sobrenatural na terra, precisa ter também o que Josué tinha. Deuteronômio, capítulo de número 34, verso de número 9, o texto diz assim: e Josué, filho de Num, foi cheio do espírito de sabedoria. Pregador, que espírito é esse? Isaías, capítulo 11, verso de número 2, dizendo acerca de Jesus: e repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e o Espírito de inteligência. Sabe que Josué recebeu em Deuteronômio capítulo 34, onde a referência da imposição de Moisés, ele está recebendo o Espírito do Senhor sobre a tua vida. É Deus mostrando para Josué: não adianta querer avançar se não tiver o poder do Espírito sobre a tua vida. Não adianta querer avançar se não tiver a autoridade do Espírito sobre a tua cabeça. Não adianta querer fazer se não tiver a unção e a chamada decretada pelo Espírito Santo. Mas nesta noite, o Deus que nos deu a palavra também nos dará o poder do Espírito Santo de Deus. O Deus que nos chamou dará desenvolvimento para a promessa e vai fazer a promessa chegar até o final. Eu quero convidar você que quer ser cheio do Espírito Santo, vem aqui para frente,
porque nós vamos orar por você. Pregador, eu já entendi. Moisés impôs as mãos e Josué foi cheio do Espírito do Senhor. Pode vir, não ficar com vergonha não. Vergonha é para quem está se enchendo de cachaça. Vergonha é para quem está entupindo o nariz de cocaína. Pregador, já entendi. Deus era na vida de Moisés. Só que para Josué ser cheio, Moisés impôs as mãos e recebeu então o Espírito do Senhor. E agora, pregador, Moisés morreu. Aí se cumpre Atos capítulo de número 2. E cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam reunidos todos no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados, e foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles, e todos foram cheios do Espírito Santo. A partir de hoje, Deus vai te encher do teu Espírito, e algumas coisas começarão a acontecer. Quando o Espírito Santo de Deus desceu, o texto diz: e veio do céu um som. Aqueles que estavam no ambiente e seriam cheios, agora não ouviam mais o que vinha da terra. O som que eles ouviram vinha dos céus. A audição é transformada, porque o Espírito Santo te dá sensibilidade espiritual para ouvir. Parou aí? Não. E foram vistas línguas repartidas como que de fogo. A visão foi afetada. O que eles estão vendo não é natural. O que eles estão vendo é sobrenatural. O que eles estão vendo não é terreno. O que eles estão vendo é celestial. É isso que acontece quando o Espírito desce na casa. A audição é afetada, a visão é afetada, mas a fala também é afetada. Eles começaram a falar em outras línguas, e eu quero liberar uma palavra de Deus sobre esta casa. Se Deus te chamou para ser Josué, se Deus te chamou para ser referência, se Deus te chamou para mudar o cenário, Ele vai te encher nesta noite para te usar de forma sobrenatural. Não dá para andar sem o poder de Deus. Não dá para andar sem a presença de Deus e sem a capacitação vinda do alto. Como para Deus encher Josué, Deus usou Moisés. O Senhor me permite? Se vocês puderem descer e imporem as mãos sobre a vida deles, nós vamos orar por eles. Vocês me ajudam? Nós seremos os Moisés na vida deles, e Deus, pela sua boa vontade, vai começar a batizar com o Espírito Santo agora. Se alguém puder cantar aqui, nós vamos orar por eles. Curve a tua cabeça e comece a clamar a graça do Espírito Santo, o poder do Espírito Santo,
Pedir para Ele te encher e mudar a tua história de forma sobrenatural. Você que não veio, levante a tua mão, não fique espectador não. Levanta a tua mão e comece a orar por eles, porque há autoridade de Deus na tua mão. Há autoridade de Deus sobre a tua vida. Se Deus colocar no teu coração, sai do teu lugar e ora por alguém. Se Deus colocar no teu coração, sai do teu lugar e abraça alguém. Se Deus colocar no teu lugar, ministra sobre a vida de alguém, porque Deus vai fazer algo sobrenatural nesta noite. Eu queria alguém para cantar aqui. Pode cantar. Ah, Jesus batiza. Ah, Jesus enche. Ah, Jesus renova. Ah, Jesus impacta com a tua glória. Uramá Xandarase Irimikalasseui Derimikouvrianderevácia Raplatokendarasse Minigiacheriandarasuipatakatawasai Minigiacheriandarasouia. Você que não falava mais em línguas estranhas, seja renovado agora. Você que perdeu o entusiasmo na fé, seja fortalecido agora. Você que estava pensando em parar, seja erguido, fortalecido, renovado pelo poder do Espírito Santo agora. Abre a tua boca e começa a adorar ao Todo-Poderoso. Abre a tua boca e começa a adorar ao Todo-Poderoso. Abre a tua boca e eu te encherei, diz o Senhor. Abre a tua boca e eu te encherei, diz o Senhor. Abre a tua boca e eu te encherei, diz o Senhor. Abre a tua boca e eu te encherei. Uramá Xandará Sébria Derimica Tawasimahaio. Ah, Jesus, a primeira já foi batizada com o Espírito Santo aqui, ó. Jesus ainda batiza. A segunda vida já foi batizada com o Espírito Santo aqui, ó. Levanta a tua mão e dá glória a Jesus aí. Levanta a tua mão e adora ao Todo-Poderoso aí.